Ano novo, vida nova. Em alto estilo. O Bruce até veio com uma vestimenta apropriada para aparecer em tantos Eu tô de Faria Lima hoje, né? Fui na reunião lá com o maravilhoso Howard Marks, o mestre do universo, do velho investing. Colocou... Beija a mão? Colocou o... eu tentei, mas ele não deixou, ele puxou assim na hora. Que cara louco ele fez. Nossa, que cara estranho. Mas eu dei um abraço nele, tiramos foto. Dura que foi... O Bré até saiu de bigode na foto, né? Vocês saíram bem na frente do slide, né? Quem quiser ver essa foto icônica está no Twitter, rbreia, né? Essa foto vai valer muito dinheiro ainda. Ainda vai. É isso mesmo. Bom, a gente está aqui hoje para falar para contextualizar um pouco um tema que a gente falou no passado, que deu muito bafafá, que foi a morte do Tesouro Direto. Na verdade, não é a morte, é que o Tesouro Direto vai tirar férias, gente, entendeu? Porque ele não morre, eventualmente ele pode continuar valendo a pena novamente. Só que naquele momento, ele passou o bastão para o pessoal de bolsa. Então a gente queria falar um pouco aí que é mais do um que sabático aconteceu. que umas férias, né? Vai ser uma férias é tipo um mêsinho, já ia estar voltando pro trabalho agora. Não tem Tesouro razão. Direto. Tesouro Direto tá de sabático. Tem foi toda viajar, razão. Foi aprender. Foi ter filhos. Foi dar um rolê pelo mundo. É verdade, o Tesouro Direto foi dar um rolê pelo mundo. E a gente vai comentar o que aconteceu de lá pra cá. A gente começou com essa tese há mais ou menos um mês. Então, o que aconteceu de lá pra cá, quais as informações relevantes e reforçar a tese, né? Na verdade, a gente está aqui para reforçar a tese. Então, é isso. E enquanto isso, vocês podem fazer perguntas que eu vou estar aqui olhando aí os principais comentários. Tá ok? Acho que você podia... Acho que você podia comentar o que aconteceu um pouco com os títulos de lá pra cá, né? De janeiro pra cá. E também quais foram as informações que o Banco Central acabou passando nesses últimos tempos, o que dá para esperar no comportamento dos juros daqui para frente. Né? Boa ideia. Então, assim, a gente, no começo do ano, a gente continuou com aquele humor de dados de inflação e de atividade sendo revisados para baixo. Tá? E até tanto no final do ano passado quanto no começo desse ano, os dados de inflação se mostraram melhores, mais uma vez, né, melhores do que o esperado, então um pouquinho mais baixos. Se não me engano, janeiro foi 0,32, o mercado esperava 0,37, ou foi 0,34, o mercado esperava 0,37, alguma coisa assim. Então, a gente segue com surpresas positivas na inflação e surpresas negativas na atividade, significando que a atividade vem demorando um pouco mais para mostrar uma recuperação vigorosa, né? A gente está com uma recuperação bem moderada. Alguns índices, por exemplo, como confiança, mostram uma recuperação mais importante. Outros índices, como produção industrial, por exemplo, mostram uma situação bem mais difícil, ou utilização da capacidade instalada, ou alguns outros indicadores mais para o lado da produção. Então, e as empresas no geral têm dado um feedback para a gente um pouco mais negativo, né? Então, por exemplo, você olha os grandes bancos, o guidance do Itaú para frente foi mais fraco, de uma série de outros bancos também, bancos médios, o guidance mais moderado, eles não vão abrir a torneira do crédito, eles vão esperar um pouquinho mais ainda, e outras empresas também, e assim vai. Nesse contexto, né, de revisão dos dados para baixo, uma série de gestores e economistas e players de mercado começaram a cogitar que o Banco Central poderia reduzir a Selic, sei lá, mais umas 3 ou 4 reuniões, para ela ir um pouquinho mais para baixo para ajudar na atividade. Então, eu ouvi falar de 5,5, 5,75, enfim. Acho que Itaú falou em reduzir, SPX falou em reduzir também, enfim, agora eu não vou lembrar todos. O que aconteceu desde então? O mercado começou a precificar nos títulos curtíssimos, né, no juro de curto prazo, uma possibilidade, uma chance de queda da Selic, tá? Que não aconteceu, mas esse processo do mercado começar a precificar levou ainda aí a renda fixa para os lows, assim. Então,
NTNB foi lá para o 4,40, por exemplo, uma longa, né? A curta foi para 3 e pouco, meio da curva foi para 4. Mas a longona ficou em 4,40, que foi o low. LTN foi para baixo de 8,5, também longona, e voltou. E nesse contexto a gente teve a reunião do Copom semana passada. O Banco Central manteve a Selic em 6,5 e avisou que neste momento é preciso de cautela e que não vai ter queda de juro se não tiver a reforma da Previdência. Sim. Maravilhoso. Justo, né? Não só isso, eu acho que também é o poder de fogo, né? Você não sabe o que vai acontecer no mundo. Se você, por acaso, toma uma decisão de agora baixar a taxa de juros para tentar, né, estimular a economia, isso não traz nenhum resultado, e aí acontece alguma coisa no resto do mundo, você fica sem poder de fogo depois, né? Então, acho que os sinais também são, assim, o policymaker também, ele tem que ser sempre mais conservador, né? Sempre. Ele não precisa tomar posição ativa. Então, acho que se esperava ter uma atividade um pouco mais forte, não está vindo. Ele não precisa tomar uma posição ativa para fazer com que a recuperação econômica venha, né? Ele pode aguardar um pouco mais de tempo para ver isso acontecer. O que basicamente ele falou na ata é que ele tem que esperar as expectativas. Por exemplo, se a atividade está tão baixa que a projeção do Focus já está em 3,5, né? Você começa a contaminar a projeção do Focus, aí tudo bem, aí você tem que atuar aí na política monetária. Mas atualmente o Focus mostra uma inflação, por exemplo, para 2020, onde a meta é 4%, o Focus está 3,80. Em compensação, a Selic do Focus está subindo o ano que vem para 8%. Então, na verdade, o que o Banco Central está tentando falar é que, com essas projeções atuais, tanto as expectativas quanto o meu modelo me mostram que eu não preciso subir Selic até 2020. Mas eu também não vou cair para precisar subir depois. No final ele só carrega a mesma Selic parada por mais tempo e dá o mesmo efeito de não ter que subir ano que vem. A diferença... Ao invés de subir ano que vem, baixar agora e subir ano que vem, ele só carrega ela estável. E esse foi um problema que já aconteceu no passado, né? O custo que você tem de abaixar quando não deveria e depois ter que subir, né? Você tem um custo muito grande depois de ter que subir até mais do que deveria. Porque você desancora as expectativas. Você desancora completamente. Então, por exemplo, é melhor você deixar do jeito que está agora e esperar as coisas, ver o que vai acontecer, do que tentar tomar uma posição ativa, reduzir juros agora e depois, se tiver que aumentar juros lá na frente, você tem que correr atrás do rabo. Ainda mais se não passar a Previdência, aí vira um risco enorme. Posso falar um negócio super relevante? Pode. A gente está fazendo um sucesso mundial. Tem um cara da Sérvia aqui comentando Uau. em sérvio aqui no negócio. Não deve ser coisa boa. Sérvio, eu falava. Talvez seja um palavrão e você nem sabe. Eu acho que a mensagem que a gente tinha que passar, reforçar, né, quando a gente começou a falar sobre esse assunto de que a renda fixa morreu, é que os prêmios, né, nos vencimentos mais curtos estavam muito comprimidos e continuam muito comprimidos. Existe espaço, caso haja alguma mudança nesse cenário, né, se a gente se tiver uma reforma da Previdência. Se tiver uma reforma da Previdência, você pode ver mais ganhos na marcação a mercado, mas a grande verdade hoje é que, né, os pré-fixados, principalmente, estão muito magrinhos, né? Com prêmios... Os indexados também. Então, você só vai ter uma segunda onda de valorização com reforma da Previdência. O grande call é esse, assim, para você ganhar com a renda fixa agora, antes, só do mercado ficar tranquilo com as eleições e tal, ainda tinha um bom prêmio para cair. Agora, você precisa que algumas coisas muito importantes aconteçam. Por exemplo, a reforma da Previdência, para que o Banco Central, de repente, consiga cortar a Selic. Ou simplesmente para ele conseguir manter a Selic estável por muito mais tempo. Sim. Como é que vai acontecer a reforma da Previdência? Ou quando? Lá para julho, agosto, setembro. Ou seja, não vai acontecer agora. O que pode acontecer agora? Um movimento mais focado em bolsa, por exemplo, porque o lucro das empresas vai vir maior, porque um pouquinho de recuperação já dá muito lucro, enfim, porque várias ações estavam precificadas num valuation atraente por conta da recessão que a gente teve. Então agora você vai ficar, sei lá, 6 meses ou talvez até um ano até a reforma da Previdência sair mesmo, né? Tem muita gente falando que vai demorar mais do que isso. E que você vai meio que
perder tempo se você se mantiver na renda fixa. O grande exemplo foi o que aconteceu. Óbvio que a gente não tem bola de cristal, óbvio que a gente não sabia que isso ia acontecer, mas você precisa montar a carteira pensando em probabilidades, né? Então, um exemplo Você aprendeu com o Howard Marks, né, gente? Não, eu tô super inspirado. A gente teve uma aula com um gênio e eu tô super inspirado. Então, assim, você precisa montar a tua carteira pensando em probabilidades. E o que a gente, olhando, né, o que você pode ganhar na renda fixa, com os prêmios tão comprimidos, você deveria fazer uma migração para a Bolsa. A migração teria sido acertada, óbvio, olhando em retrospectiva, a gente não sabe o que vai acontecer para o resto do ano, mas só como exemplo, né, a Bolsa subiu em um mês o que a renda fixa daria no ano inteiro. Então, no primeiro mês subiu 10 e pouco, agora caiu uns 4%, está ali na casa de 7, eu não sei quanto está subindo hoje, 1 e poucos por cento. É óbvio que você não tem que tirar todo o dinheiro da renda fixa e botar tudo em bolsa e ganhar o CDI de um ano inteiro em um mês. Isso seria assumir, isso seria assumir um risco muito grande. Mas dado as possibilidades, né, então a gente acredita que a reforma da Previdência pode passar, a gente acha que a Bolsa, apesar de estar próxima dos 100 mil pontos, ainda é barata, ou seja, em termos de múltiplo, ela ainda oferece uma boa oportunidade. A Bolsa subiu muito rápido para 11%, aconteceu algumas coisas aí no meio do caminho, né, esse é o resultado de algumas empresas importantes, Vale atrapalhou, Itaú também, e a Bolsa já caiu 4% dessa máxima. Então, assim, esse é um bom momento que reforça o mesmo call que foi feito há um mês atrás. Nada mudou, né? Se você for olhar o que aconteceu de um mês para cá, nada mudou. Né? E o Banco Central confirmou que ele não vai reduzir o juro, né? Que é uma coisa que eu tinha falado antes. Assim, eu não acho que o Banco Central consegue reduzir o juro. Por quê? Porque a inclinação está tão alta. Apesar do juro curto estar muito baixo, muito próximo de 6,5, o juro longo está 9. Né? Então, assim, esse prêmio é tão grande, essa inclinação tá muito próxima do high histórico. Então, o que importa quando você olha em atividade, estimular a atividade, não é que o juro curto esteja baixo, mas sim que o juro longo esteja baixo. O juro longo, ele influencia mais na economia. Então, se o Banco Central cai muito curto, o longo vai estipar, que é o que a gente fala, né? Vai empinar a curva, porque você tem mais risco da inflação pegar mais lá na frente. Então, o Banco Central, mantendo o juro curto nesse 6,5, ele garante que o juro longo devagar possa cair. Sim. Até teve uma pergunta do Thiago aqui. Mas o Tesouro Direto Prefixado, pensando numa previdência aprovada, vai ser bom, né? Porque o juro cai e a gente tem ganho turbinado. Exatamente, Thiago, mas você precisa de uma previdência aprovada, né? Porque senão, por que a inclinação está tão alta na curva de juros? Exatamente pelo medo da reforma da Previdência não passar. A gente tem um déficit hoje em dia de, grosso modo, 2% do PIB. Se a gente continuar sempre nesse déficit, a gente sempre vai ter que pedir mais emprestado, e mais emprestado, e mais emprestado, até que a nossa dívida está entrando numa trajetória explosiva. Se passa a reforma da Previdência, a gente diminui o nosso déficit e tem que pegar emprestado cada vez menos, fazendo com que a nossa dívida entre numa trajetória regressiva, tá tudo certo, o juro longo pode cair, tá? Então, para você ganhar dinheiro a partir de agora, você tem que aguardar uma reforma da Previdência que reduz o juro longo. Para isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer lá para meados de agosto. O Diogo Vieira fez uma pergunta super relevante aqui. Para reserva de emergência, colchão de plástico ou de algodão? Achei muito boa essa. Muito boa. De jeito nenhum, né? A gente até escreveu um texto a semana passada a respeito disso, acho que é até importante a gente falar, né? O Tesouro Selic, ele sempre ofereceu uma boa solução para sua reserva de liquidez. Por quê? Porque você basicamente compra a Selic e pagava uma taxa de custódia muito baixa. Né? O Tesouro te cobra 0,3% ao ano. Agora é 0,25%. Agora mudou para 0,25%. Né? O que eu acho, e foi isso que a gente escreveu, que é uma redução muito ainda modesta. O Tesouro poderia cobrar uma taxa mais baixa, dado que você tem um juro a 6,5%. Né? Então você está comendo ainda uma boa porcentagem do teu rendimento. Fazendo uma comparação, você tem hoje já fundos de investimento que cobram taxa de 0,08%. Ou seja,
já virou mais vantajoso via as plataformas de investimento investir num fundo DI referenciado, né? Eles mudaram até a terminologia para Tesouro Simples, né? E é mais barato hoje você investir num fundo desse, um referenciado DI Tesouro Simples, que cobra uma taxa de administração de 0,08, do que investir num Tesouro Selic. Então, para a reserva de liquidez, faz mais sentido hoje procurar esses tipos de fundo. Fundos com taxa de administração de zero... Onde a gente encontra esse fundo, Bray? A XP tem um fundo que cobra 0,20 e o BTG tem um fundo que cobra 0,08%. Então, aqui eu faço meu pedido... O BTG é melhor, né? É melhor. Eu faço aqui meu pedido novamente. Vamos abaixar a taxa do fundo da XP. E vamos abaixar a taxa do Tesouro Direto também, né, gente? Que isso, assim, o pequeno investidor tem no Tesouro Direto um jeito simples de investir. E o Tesouro Direto tem que ser competitivo. Que tal o Tesouro Direto a 0,05? Aí seria imbatível, né? Isso seria imbatível. Seria maravilhoso. Que tal o Tesouro Direto a 0? Afinal, a gente financia o Tesouro, né? Com uma dívida grande. Mas tem um dado importante a respeito, né, Sabe quanto é nos Estados Unidos? Não. Tem um Tesouro Direto nos Estados Unidos, né? Mas eu não sei qual é a taxa. Imagino que deve ser muito baixo, porque lá o juro é o quê? 3%? O juro é 0, né? Puta, deve ser tipo zero nada. O cara cobrar qualquer coisa, o cara tem rendimento negativo, né? Nos Estados Unidos, os ETFs estão fazendo muito sucesso, né? Que são os fundos passivos. No mercado que começa a ficar muito competitivo, você tem pouco espaço para ganhar dinheiro na gestão ativa. E o modelo clássico, né, que existe no Brasil, que é cobrar 2% de taxa de administração com 20 performance, também existe nos Estados Unidos há, sei lá, 50, 60 anos, né, os hedge funds. Então, o que as pessoas perceberam? Que faz mais sentido você comprar uma estratégia passiva, né, via um ETF e pagar, às vezes, 0,2% de taxa de administração, do que pagar 2% para um cara que não consegue gerar assim, tanto mais rendimento. Tem duas perguntas legais aqui. O Daniel tá falando assim, deixa em CDB. Daniel, cuidado com o CDB, tá? O CDB, você vê muito em corretora CDB que paga 120% do CDI. Aí, eu sugiro que você vá no www.bancodata, tá? Acho que é .com.br, sei lá. Nesse Bancodata, você vai ver, por exemplo, qual é o lucro do banco que você está investindo. Muito desses bancos que pagam 120% do CDI estão quebrados, estão com prejuízo há não sei quanto tempo. Alguns, o Banco Central já caiu abaixo da Basileia, o Banco Central teve que chamar capital. Então, assim, cuidado, entendeu? Quando você vai investir num CDB, você tem que ver se o banco vai te pagar de volta, você tem que ver qual o risco de crédito desse CDB. Se for para investir num banco super agressivo, super com problema financeiro, para ganhar 5% do CDI a mais, não faça isso, né? Não vale a pena. A gente adora risco aqui, mas a gente quer ser recompensado pelo risco que a gente toma. Esse risco não é um bom risco. Você vai ganhar 0 merrequel a mais para correr um risco aí de... Merrequel é bom. Muito risco. Na verdade, a gente gosta de ganhar dinheiro, né? Não de tomar risco. Na verdade, você pode ganhar muito dinheiro tomando pouco risco, ou você pode ganhar pouco dinheiro tomando muito risco. E não é só porque você ganhou muito dinheiro que você tomou pouco risco. De vez em quando as coisas não funcionam assim diretamente. Aí a Rafaela tá perguntando, mas e o fundo garantidor, Marília? O FGC tem risco de crédito. Muita gente não sabe disso, né? Mas ele tem. O FGC funciona da seguinte forma, ele não é um seguro. Um seguro, quando dá o sinistro, a seguradora é obrigada a te pagar. O FGC não é assim. Ele só te paga se ele tiver o dinheiro disponível. Quanto dinheiro o FGC tem disponível, Marília? Cerca de 2,5% mais ou menos do que ele garante. Ou seja, se mais de 2,5% do sistema quebrar, ele não tem dinheiro para todo mundo. Marília, mas 2,5% do sistema vai quebrar? Não, é difícil. Em CNTPs aí, nada vai acontecer. Agora, quanto mais gente financiar banco quebrado, mais o ônus do FGC vai ser enorme. Quando o FGC começou, ele garantia cerca de... o ônus dele era, grosso modo, sei lá, 14% do sistema. Agora já é 40%. Entendeu? Então, assim, toma cuidado. O FGC também tem risco de crédito. Se você continuar financiando o banco quebrado, de duas uma. Ou o FGC vai mudar suas políticas, que já mudou, né? Antigamente garantia até quanto quiser, agora é 1 milhão por CPF, dividindo todos os emissores. Pode ser que mude, continue mudando. Mas ou o FGC vai mudar as políticas ou
ele vai ficar com um ônus muito grande e isso vai dar errado. Lembrando que na crise da subprime, o FGC americano quebrou. Sério? É. Fiquei sabendo isso não. 6,5% do sistema quebrou. Ele só tinha 2,5%. Mas é 200 mil por banco e 1 milhão por CPF. É 250 mil por banco, Mas 1 pode milhão ter por 4 CPF. bancos, então. Mas Na eu já verdade, fui- você tem que ter um pouquinho menos de 250 mil, porque você vai pagar o juro, senão você perde o juro também. Mas eu já, por muito tempo, né, com juro alto, muita gente fazia isso de forma, falava assim, se garante 250, eu vou ter o máximo de bancos que tiver, independente do risco, independente do banco. Era muito comum ter cliente que tinha 2, 3 milhões de reais e distribuía em 10 bancos. Né? Aí o FGC viu que isso estava virando uma farra, né? Ele tá aí, na verdade, para evitar risco sistêmico. Sim. Se o pessoal começar a montar em cima disso, principalmente os bancos não tão bons, usar isso para captar, e coitado do pequeno investidor não entende direito e acha que é um seguro e tal. Ainda mais inclusive agora, que dentro da plataforma é fácil, né? Você tem acesso a, 40 Mas está na agenda do governo, acho que isso vai mudar, né? Porque o crédito incentivado vai mudar. Acho que assim, faz sentido você incentivar um crédito de longo prazo. Ou seja, você comprar uma debênture incentivada que vai te dar um benefício fiscal, uma debênture que você vai segurar por 5 anos, 10 anos, vai financiar o setor produtivo. Agora sim, você ficar fazendo LCA, LCI de 90 dias, 120 dias e tem isenção, isso só beneficia quem tem muito dinheiro, porque é o Foi cara exatamente essa consulta que eu fiz na CVM. Quer dizer, por que o investidor pessoa física pode investir num CDB de um banco que dá prejuízo a 6 trimestres e não pode investir num CRI de uma empresa boa porque é só para investidor qualificado? Mas se ele não vai saber analisar, mas ele também não vai saber analisar o banco. Mas né? Então, assim... Eu acho que isso vai mudar bastante, esse negócio de crédito de curto prazo, que por muito tempo foi, né, o grande filão aí da indústria, né? Acho que isso vai mudar, isso está na agenda, porque principalmente isso beneficia o investidor que tem dinheiro. É o cara que tem... Não beneficia, socialmente é uma coisa fácil de emplacar, né? E eu já vi falando o Paulo Guedes nisso. Mas óbvio, tomara que isso demore ainda para acontecer, tem muita coisa que ele tem que fazer antes disso, né? Eu acho assim, a ideia mais que a gente queria passar aqui é isso, assim, acho que a tese, desde quando a gente começou com essa tese do fim da renda fixa, ela se fortaleceu na margem, né? Pelo Banco Central falar que não vai mais reduzir a Selic e vai esperar a reforma da Previdência. Então, acho que a tese se fortaleceu. O que a gente tem visto é que as ações realmente tiveram ações com excelente performance, enquanto a renda fixa rendeu aí em torno de 1%, com a marcação a mercado, tiveram ações de pagadores de dividendo, tipo com gás, que rendeu o quê? 35%? Teve a ação do Bruce lá, qual rendeu pra caramba, Bruce? Esqueci agora. Sanepar, eu acho. Sanepar, né? Rendeu 17%, não foi? Putz, ela tinha rendido 25 em janeiro, acho que caiu um pouco em fevereiro, vai por aí, 20. Então, assim, acho que a mensagem que fica é, tudo bem, eu não vou mais ter renda fixa, mas o que eu posso ter agora? E o que a gente gosta muito é usar as ações de dividendos para ter aquele retorno de 2 dígitos que a gente estava acostumado na renda fixa. Isento, né, ainda. Isento porque os dividendos de são isentos, né? Mas acho que você pode falar um pouco das empresas de boas pagadoras de dividendos. Por que faz sentido investir numa empresa dessa? Por que dividendo é mágico, né? Por que todo mundo gosta tanto de dividendo? É meio que um atalho para chegar nos resultados da empresa, né? Porque só paga muito dividendo a empresa que dá lucro, a empresa que gera muito caixa, dá lucro e paga dividendos. Então é uma forma, digamos assim, entre aspas, fácil de achar uma empresa boa, também entre aspas, porque nem sempre a empresa que paga muito dividendo é boa, ou então pode ser que tipo esse ano ela paga muito dividendo, mas ano que vem ela não paga mais. Mas é um trabalho que a gente faz na Nord, o Ricardo faz especificamente, né, o nosso amigo barbudo, e a gente vai falar mais disso quarta-feira. Na nossa live, quinta-feira. Não, quinta-feira às 4 da tarde. É muito legal isso, porque nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais voltado para a renda variável, né? Porque o que acontece? Nos Estados Unidos você tem a taxa de juros de 1, 2% ao ano. Então, assim, você não ganha dinheiro
se você não junta dinheiro para aposentadoria investindo, ganhando 2% ao ano, né? E também, você aposentado, se o seu dinheiro render 2% ao ano, você também não tem rendimento. Então... Você perde até da inflação, né? Todo ano você perde dinheiro, basicamente. As pessoas são muito mais íntimas em investir em ações. A maior parte do patrimônio delas, inclusive, fica em ações. Então é muito comum que as pessoas, desde o começo de pensar na aposentadoria, procurem empresas que são boas pagadoras de dividendos, para ir ganhando dinheiro ao longo do tempo e lá na frente ter uma boa renda, né? Imagina, você trabalhar numa empresa, uma empresa rentável, né, a sua vida inteira, você se aposentou, você não é mais executivo e você recebe o dividendo. É a mesma coisa no final das contas. Com a diferença que teve um cara lá que é muito melhor que você trabalhando para você. Você não trabalhou em nenhum momento. Tem né? outra também, né? Não tem mágica. Nos Estados Unidos, a bolsa é muito mais rentável que a renda fixa, porque a renda fixa, lá é baixa e as empresas são rentáveis. Então a rentabilidade média da bolsa é muito maior que a da renda fixa. Então a bolsa chacoalha, sobe e desce, mas em um prazo decente, ela sempre ganha da renda fixa. O que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, 24 anos, desde o começo do Plano Real, desde 94, que fez a felicidade da Marília e agora ela voltou a ficar triste de novo. O Brasil voltou ao normal. A rentabilidade das empresas está subindo e o CDI agora não é mais 14%, é 6,5%. Então a rentabilidade das empresas é bem maior que a do CDI. Acho que a rentabilidade média do Ibovespa está em 10%, sei lá, 9,5% por aí. Então, na média, a longo prazo, se tudo continuar desse jeito, que a gente imagina que vai continuar assim ou até melhor, né? A rentabilidade das empresas sobe um pouco, o CDI também sobe um pouco. A longo prazo, as empresas vão ser bem mais rentáveis que o CDI. Então, a bolsa vai voltar a ser digamos, queridinha dos investidores, né? Até porque você diminui muito também os gastos com despesas financeiras, né? Sim, uma alavancagem financeira. Desalavancagem financeira, alavancagem operacional. Essas palavras estão na moda agora. E tem outra, né? O Brasil cresce, as empresas crescem, dão mais lucro, pagam mais dividendos, as ações sobem e tudo mais. Tudo funciona. É isso aí, pessoal. Então, quinta-feira, às 4 da tarde, a gente vai falar no nosso canal do YouTube Nord Research mais sobre como ganhar dinheiro com dividendos, todas as dúvidas que vocês querem saber a respeito de como operar dividendos. E no final, o Ricardo, que é o nosso especialista em dividendos, vai dar uma recomendação aí de que empresas comprar, que na verdade que empresa comprar, né? Ele vai falar aí uma que ele gosta no final dessa live. Então eu espero vocês lá na quinta-feira às 4 da tarde no nosso canal do YouTube Nord Research. Muito obrigada.